Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao meu canal Yet Diva Height. Hoje é dia 4 de junho de 2025. Vejam essas fotos dos anos 60. E eu vou fazer a leitura de uma postagem que eu fiz ontem, dia 3 de junho. E eu disse, e se os anos 60 não aconteceram no passado? Não é? A gente pensa que foi 1960, 61, até chegar a 70, 80. Em próximos vídeos da história dos nascidos e não nascidos, teremos os anos 60. Aquele estilo não foram do passado, era de um dos futuros, para nossa compreensão de linha do tempo. Imaginem isso. Não existe essa contagem para eles, mas existe o encaixe de experiências de tempo. O que foi lá no passado poderia ter sido encaixado na nossa linha do tempo como passado, e o que parecia passado em outras linhas do tempo encaixado na nossa como futuro. E pode-se cortar, copiar e colar no filme da vida, como frames das imagens, sabe? Na linha do tempo desse filme. Mas não apenas de imagens, mas de toda uma era, de períodos dela. Eu não sei os nomes, na verdade eu esqueci, eu já li muito sobre esses nomes, né, de coisas de filmes e tal, mas esqueci. E todo tempo em movimento, como compreendemos ali, que pode ser descolado de uma parte passado para outra. E também no vídeo que eu abordar sobre esse assunto da ADNN, vamos conhecer novos aspirantes, que eu ainda não liberei as postagens sobre ele. Eu já expliquei a vocês como funciona as imagens que eu recebo, que eu chamava de blocos de imagens, os BIs, e depois, sabendo o que eram, eu comecei a chamar de mensagem. Bom, algumas vezes eu não consigo compreender, é muita coisa para minha mente, então eu tenho elas, mas não sei explicar. Então eu tento passar, mas não fica nunca fiel àquilo que eu vi. Mas eu desenhei alguma coisa para não perder tudo, e eu sei que depois eles vão tentar fazer com que eu entenda melhor, porque conhecem a dificuldade que eu passo. Eu estou aqui como um humano normal. Então vamos lá. Eu expliquei em um dos meus vídeos, deixa eu aumentar aqui, antigos sobre o tempo, compromisso e o tempo biológico, eu disse que estamos como se fosse dentro de um filme, correndo. O filme, ele para você assistir, ele está em movimento, as cenas estão se movimentando, é isso que é o filme. São imagens paradas e movimentando. É o filme, assim nós estamos, a gente tem a sensação de que estamos sempre nos movimentando, porque nós somos cutucados por eles, pelo corpo, pela necessidade de sermos esses avatares, essas pessoas aqui dentro. Então eu disse, cenas, nós estamos fazendo as cenas, nós estamos dentro ensinando as cegas. Somos atores marionetes, não temos direito a conhecer o nosso script, ler, treinar, nada disso, como os atores que eles deixam a gente pensar que são atores humanos, né? E nem contato com o direcionador, com diretores e toda aquela equipe, etc. Mais informações estão nos meus vídeos antigos e alguns recentes. E aqui eu sinalizei aqueles que estão dentro deste filme, mentes, acessando a mente humana desse filme. Mulheres, homens, que são seres humanos, e os animais. Não repare esse desenho rabiscado e feio, eu fiz tudo correndo para não esquecer. Aqui está o filme, de novo. E nós, dentro deste filme que está passando, está correndo, está se movimentando, com tudo ali dentro, todas as historinhas, assunto, todas as maldades, crueldades, tudo que eles já inventaram, falaram, e estamos sendo manipulados pelo movimento deste filme. Nós somos cutucados para nos movimentarmos e também pelo próprio corpo. Tanto é que seu corpo, se ficar parado, você começa a adoecer, certo? Tem que ter movimento. O sistema quer ação. Como eles fizeram a gente gostar de ação ao assistir filmes, séries, etc. Então, nós estamos movimentando junto com a tal história
Explicações sobre a história também estão nos meus vídeos. Gente, história não é boa como vocês foram ensinados a acreditar. Podemos viver sem história? Podemos sim, mas a nossa mente humana não está capacitada para isso, para entender que não precisamos de histórias. Histórias são prisões. Então, nós estamos sendo movimentados com história e com aquela percepção de tempo, né? Então, é o movimento e aquelas percepções, não só do tempo, mas de muita coisa. Mas para ter uma ideia de passagem, de mudança, é o tempo, certo? Aí eles dão os padrões, tudo isso também já está explicado em meus vídeos. E aqui estão eles não estão dentro desse filme? Não, eles estão fora, não existe tempo para eles, só quem está aqui, os tolos, aprisionados em corpos, no esquecimento, correndo aqui com toda o que é história, as narrativas, né? Tudo que eles colocaram no script de cada um, que é a vida, e no script geral das nações, dos estados, tudo aquilo que afeta a todos de uma só vez e aquilo que afeta no individual. Eles estão fora, assistindo e controlando e jogando conosco. Então, eles não têm tempo nenhum. É como se fosse um desenhista sentado à mesa e escrevendo suas histórias, depois passa para o computador, ele assiste aquilo tudo lá, ele dá aquilo tudo para os avatares, as pessoas que vão entrar no jogo, mas ele não tem aquele tempo, e ali tá, o tempo ali seria de 3 dias para cada avatar existir, como os mosquitos, vamos supor. E ele tem uma infinidade de tempo, né? Na nossa vida, pode viver até 100 anos, ou fora daqui, que não existe tempo nenhum. Imagina isso. Para a mente, vamos chamar de mente, ele não tem mente como a nossa, mas vamos facilitar, ok? Para a mente do escritor, que pode ser uma coisa ou um ser, pode ser até um ser humano em corpo, mas não é um ser humano, ou está sendo controlado por outro ser que a gente não sabe. Então, ele deu para a gente 1960, 70, 80 e tal. Aqui tem um outro 1960, vai, e tem outro 1960, como também pode ter 1970 e assim vai. O que eles podem fazer? Cortar, copiar, colar, editar e colocar mudanças, diferenças, modificações, inversões. E aqui para nós foi dito que tem o começo, que é o passado, e aí 1900, 1960, aí o presente, que é o meio, 1999, 2000, 2001, aqui ó. De 2001 até 2020, eu não tenho certeza se aqui também houve uma edição, um desvio, uma abreviação, não sei o que eles fizeram aqui, mas tem alguma coisa estranha daqui para cá. Também tem aqui nas outras, e também deve ter sido as edições, as manipulações, os encaixes, etc. Aqui está o futuro, que pode ter um final ou o futuro ser infinito. Tem coisas dentro do sistema, que eu já expliquei para vocês, tem um final, e outras coisas são infinitas. E o sistema está invicto e infinito porque nós estamos deixando, porque nossas mentes não querem se desapegar. Assim, o futuro pode seguir se deixarmos. O dia que todos os nossos perceberem que isso aqui não é nada daquilo que os livros que usaram para manipular e as pressões, né, da vida, dando sociedade, aprisionando as pessoas dentro do sistema, que tudo isso não é a nossa realidade, então aqui nesse futuro vai haver uma mudança. Não vai ser mais futuro deles, não vai ser mais nada dele, não vai ter presente, nem passado, nada. Vai ser tudo mudado. Aqui, voltando aqui à mentira do começo, né? Começo foi a primeira mentira, toda a base é de mentira. Aqui, o começo e depois o passado, com aquelas historinhas deles, milenidade de Cristo, depois de Cristo e assim vai, é o passado que não temos certeza e não podemos provar, pois tudo que temos vem deles. É o que eles nos falaram, nos contaram, mostraram e provaram. E provam com o quê? Com as provas deles mesmos. Então, nós estamos aqui dentro desse filme por causa do movimento, das percepções de tudo, da história, padrões de tudo para marcar essas histórias, tal, e o tempo que eu já expliquei, do envelhecimento das coisas. Gente, não existe envelhecimento de verdade. Eles fazem para a gente ter a noção de coisa que está envelhecida,
É como se eles quisessem dar uma pista pra gente. Ó, isso aqui envelheceu, tá vendo? Esse é o padrão. Ó, tá vendo? Os meus vídeos estavam perfeitos quando eu fiz alguns anos atrás e agora eles estão com um chiado. Eu falei, como é que apareceu esse chiado? Foi colocado para dar pra gente esse sinal. Olha, a coisa tá envelhecida. Vocês entendem? Não é que envelhece de verdade. Eles fazem. Eles também fizeram o mesmo em nossos corpos. Fazem a gente envelhecer por aquilo que eles implantaram no corpo, né, nos órgãos e tudo, na alimentação, nos estressores que nos fazem acabar com o corpo e tantas outras coisas que eu tenho certeza vocês já viram nos meus vídeos, certo? E quem não viu, pode procurar. E também nós estamos em desvantagens, porque estamos aí dentro, no esquecimento, sem falar na falta do controle dos nossos corpos, conhecimento de como nossos corpos funcionam, de como tudo aqui funciona realmente. E aqui estão eles, controlando, manipulando mentes, cenários, histórias, coisas, assuntos, tempo, passado, futuro, presente, quem vive, quem morre, tudo. A gente, no computador, a gente pode editar imagens e o que mais for permitido que eles nos derem, programas, apps e essas coisas todas, não é? E nós não podemos refazer ou editar nossas cenas nas rotinas nossas. Se você fez um erro e você falando, puxa, deu tudo errado, isso é, na verdade você teria que falar assim, eu joguei errado, eu não percebi as jogadas, eu joguei errado, mas a gente não tem essa consciência, a gente não tem esse controle, então a gente só sente aquela culpa e diz, eu fiz tudo errado, se eu pudesse voltar atrás e fazer diferente, mas nós não podemos refazer, editar, não podemos corrigir nossas cenas, mas eles podem cortar, copiar, colar, assim, de uma maneira que eles nos deram para falar. Claro que não é assim, gente. A nossa mente precisa disso para entender, ok? Quando eu tiver outras palavras, outras coisas que eu possa explicar melhor, eu darei. Mas o que eu estou falando agora vai ajudar vocês. Aí eu já mostrei como seria eles vendo o filme. Vocês, com a mente humana já livre, vocês poderiam entender como se fosse um caleidoscópico dentro de outro e assim vai infinito ao fundo, indo para o fundo. E ali dentro tem as histórias, anos, eras, períodos, narrativas, que mais aqui? Acontecimentos e vai seguindo. E vários onde eles podem cortar, copiar e colar. Então, 1960 aqui, 1960, não tem aquele tempo linear, não é esse tempo. Então, como o tempo não existe para eles, nem o linear e nenhum outro, nem tempo circular, para nós também não tem. Eles podem fazer o que quiser, eles só estão assistindo e eles estão fazendo a gente ter esse tempo. Não existe esse tempo, eles nos deram. E nós estamos tendo esse tempo porque estamos no corpo deles para vivenciar esse jogo, esse mundo. O que é a morte senão a perda do corpo? É a falta de um corpo. Se você tivesse um outro corpo e você quisesse entrar aqui, poderia, mas não temos, eles não nos permitem. Antigamente não precisávamos de corpos até eles implantarem esse sistema maquiavélico. Agora, essa parte aqui do caleidoscópico, imagina a minha mente recebendo essas imagens lindas, gigantescas, de caleidoscópico, dentro de outro, com todas essas coisas, imagens de 1960, passando várias cenas do ano. Imagina, eu não posso colocar isso. Se eu fosse um cineasta, talvez eu pudesse, mas eu não posso. Então, a mente de vocês vão pegar essa pequena coisa que eu posso dar. Se eu pudesse passar da minha mente para vocês, seria grandioso. Mas, infelizmente, eu não posso. Então, aqui foi quando eu expliquei quando eles estão fora, como eles veem e como as nossas mentes, né, que estão aqui, poderiam ver, mas as mentes livres, as mentes aprisionadas só veem desse jeito. É o passado, o presente e o futuro, e bem linear, 1960, parece linear, não é também, mas assim, na nossa mente a gente pensa, tá seguindo uma linha, né? E aí se chama linha do tempo. Bom, foi isso. Assim que eu puder explicar melhor, eu farei. Na Atenen, eu vou contar de um jeito que talvez facilite um pouco a compreensão, porque vai ser mostrado para os aspirantes algumas dessas mudanças, dessas edições
Há um aspirante que ele nascer em um ano e tinha essas cenas dos anos 60 e depois o AN mostrou ele, fez ele visualizar esse mesmo estilo em outro ano que ele nunca alcançou, né? Ele faleceu antes e ele ficou, mas isso são os anos 60. E ele disse: não, esses são outros anos. Esse é um futuro onde havia esses carros fortes, porque já tinham passado por uma era de tecnologia, que aqueles carros cansaram e ali já estavam outros carros diferentes. E claro, eles pegaram todas essas imagens tranquilas de uma vida decente, com pessoas vestidas decentemente, com mais romantismo, mais qualidade, e puseram no nosso passado. Foi só cortar, editar, copiar, manipular um pouco, adicionar, acrescentar coisas. E ali estava nossos anos 60. E também eles fazem o mesmo com todos os tempos, com todas as eras, com todas as coisas, até mesmo nós vivenciando aqui esse exato momento, aqui mesmo, está sendo copiado coisas dos anos passados para cá. Imagina por que eles não copiariam do futuro para o passado, do passado para o futuro, sendo que para eles não existe o quê? O tempo. Esse tempo é uma percepção que nós temos e, como eu expliquei, ele existe por causa do nosso corpo, que está com o tempo biológico, por causa do tempo compromisso, que é aquele tempo de você ter que fazer as coisas. Então, te deram um relógio, olha, daqui a 2 horas tem que pegar o ônibus, tem que ir para o médico, tem que ir para o trabalho, não sei o quê. Esse é o tempo biológico que acaba com o tempo compromisso, desculpa, que acaba conosco. E também pelos padrões das estampas, da arquitetura, da moda, de tudo isso para frisar bem que houve aqueles anos, aquela época, aquela era, aquele período, etc. Em um dos meus vídeos antigos eu expliquei dessa maneira que eles davam os padrões nas estampas e em tudo para fazer exatamente a gente ter essa ideia daquilo que era o começo, meio, o final de algumas coisas. E isso também era para mostrar o que era novo, o que era velho. Você iria ver uma estampa na revista de roupas, olha, esse aqui é os anos 60, esse é 1970. E dessa maneira era para manipular as nossas mentes, né? E dar essa sensação de tempo mesmo. Mas e aí? As casas não iriam ser destruídas nem estragadas, então eles deram um jeito de fazer isso. E houve a manipulação da mentira do preto e branco, que os filmes eram em preto e branco, não era verdade, mas pra gente ficou sendo. E nossa, é tantos detalhes que eles fizeram em todas as coisas para que tivéssemos assim uma noção, uma percepção, uma aceitação de que as coisas eram antigas e reconhecer quando era dessa data, daquela. Vocês percebem? Não é que é verdade. Nós fomos condicionados, nós fomos ensinados, programados a tudo isso. Acho que vocês compreenderam bem, não foi? Fiquem todos bem. Até o próximo. Jetzt!